Bem-vindos à Febre Mundial. Hoje falamos da Bélgica, a seleção que, há cerca de uma década, reuniu uma das gerações mais talentosas que a Europa alguma vez viu. Conhecidos como os Diabos Vermelhos, os belgas chegam a 2026 com a sua 15ª presença numa fase final, um número impressionante para um país com pouco mais de 11 milhões de habitantes. Foi com esta geração que a Bélgica chegou ao topo do ranking mundial da FIFA e ao seu melhor resultado de sempre num campeonato do mundo. Mas a história belga é também feita de quase vitórias dolorosas e de uma pergunta que paira sobre o país. Será que esta seleção, agora numa fase de transição, ainda tem uma última machadada de grande futebol guardada para 2026? A Bélgica compete na UEFA, a Confederação Europeia, e em 2026 está colocada no Grupo G, ao lado do Egito, do Irão e da Nova Zelândia. De camisola vermelha, com o leão a rugir no peito, os Diabos Vermelhos chegam a este Mundial como claros favoritos do seu grupo. Apesar de a chamada geração de ouro já não ter a mesma idade dourada, a Bélgica continua a contar com jogadores de topo espalhados pelos maiores clubes da Europa. O objetivo nunca é apenas passar a fase de grupos, a ambição belga é sempre chegar o mais longe possível na fase a eliminar, e desta vez, talvez, finalmente erguer o troféu que lhes escapou por tão pouco há uns anos. A Bélgica é hoje uma presença quase garantida nos campeonatos do mundo. Com 15 participações em fases finais até 2026, os belgas juntam-se ao grupo restrito de seleções europeias que raramente falham um grande torneio. Esta regularidade nem sempre foi acompanhada de grande sucesso desportivo, mas mudou radicalmente na última década, quando uma geração extraordinária de jogadores nasceu praticamente toda ao mesmo tempo, formada nas melhores academias da Europa. Hoje a Bélgica é sinónimo de talento individual de primeiro nível, com craques que jogam regularmente em Inglaterra, Espanha, Itália e Alemanha. Para um país pequeno, é uma machine de produzir futebolistas de craveira mundial verdadeiramente notável. O melhor resultado de sempre da Bélgica no Mundial foi alcançado na Rússia, em 2018, o terceiro lugar. Foi a campanha mais memorável da história belga, com uma equipa recheada de estrelas a vencer o Brasil nos quartos de final, antes de cair diante da França nas meias finais, a equipa que viria a ser campeã mundial. No jogo de atribuição do terceiro lugar, a Bélgica bateu a Inglaterra e fechou o torneio no degrau mais alto da sua história. Antes disso, o melhor resultado tinha sido um quarto lugar, no já distante México de 1986. Ou seja, em 2018 a Bélgica não só igualou como superou a sua melhor marca histórica, coroando uma geração de ouro com um pódio mundial. Se há jogo que resume a força da geração de ouro belga, é o dos quartos de final de 2018, frente ao Brasil. A seleção brasileira chegava a esse encontro como uma das grandes favoritas ao título, recheada de talento e confiança. Mas a Bélgica, com uma exibição de enorme qualidade ofensiva e solidez defensiva, venceu por 2-1, eliminando uma das gigantes do futebol mundial. Foi um resultado que chocou o planeta futebol e que confirmou, de uma vez por todas, que aquela geração belga não estava ali apenas para fazer número, estava para discutir o título com qualquer adversário. Esse jogo continua a ser um dos momentos mais celebrados da história do futebol belga. Apesar de toda a qualidade que já mostrou, a Bélgica nunca venceu um campeonato do mundo. 0 títulos na vitrine, apesar de já ter estado muito perto de discutir o topo da tabela. O quarto lugar de 1986, alcançado com uma seleção liderada pelo lendário Enzo Cifo, e o terceiro lugar de 2018, são os dois grandes momentos da história belga em mundiais. Entre essas duas campanhas, ficaram décadas de presenças mais discretas, eliminações precoces e fases de grupos difíceis. A Bélgica é, por isso, uma seleção que sabe o que é estar perto da glória, mas que continua à procura do troféu que a coloque definitivamente entre as grandes potências históricas do futebol mundial. Vamos aos números. O melhor marcador de sempre da Bélgica em campeonatos do mundo é Romelu Lukaku, com 5 golos, muitos deles decisivos na campanha de 2018, incluindo dobrados importantes na fase de grupos daquele torneio. Lukaku partilha este registro com Mark Wilmots, antigo médio e capitão belga dos anos 90, que também marcou 5 golos em fases finais. São dois nomes de gerações diferentes que mostram a continuidade do talento ofensivo belga ao longo das décadas.
Lukaku, em particular, tornou-se um dos rostos mais reconhecíveis do futebol belga moderno, um avançado físico, rápido e com faro de golo, peça fundamental da geração que levou os Diabos Vermelhos ao topo do mundo. Se é jogador que simboliza a geração dourada belga, é Kevin De Bruyne. Capitão da seleção e durante anos o grande maestro do meio-campo, De Bruyne tornou-se um dos médios mais completos e decisivos do futebol mundial, com uma visão de jogo e um passe longo de qualidade rara. Ao longo da carreira, conquistou praticamente tudo ao nível de clubes em Inglaterra, e na seleção foi sempre o jogador a quem a Bélgica recorreu nos momentos mais difíceis. Em 2026, já numa fase mais avançada da carreira, De Bruyne continua a ser uma referência incontornável, e a sua experiência pode ser fundamental para guiar uma equipa em transição rumo a mais uma machadada de bom futebol. Na baliza, a Bélgica conta com Thibaut Courtois, unanimemente considerado um dos melhores guarda-redes do mundo na última década, com troféus de topo conquistados em Espanha. A sua presença dá uma enorme segurança à equipa e permite que a defesa jogue com mais confiança. Ao mesmo tempo, a seleção belga está a viver uma transição geracional. Nomes como Kevin De Bruyne, Courtois e outros veteranos da geração de 2018 continuam a ser importantes, mas começam a surgir novos talentos formados nas academias belgas e europeias, prontos para dar continuidade a esta tradição de qualidade. O desafio para 2026 é precisamente esse: misturar a experiência dos veteranos com a frescura da nova vaga. A Bélgica é frequentemente apontada como um exemplo de como um país pequeno pode produzir, de forma consistente, jogadores de nível mundial. O sistema de formação belga, modernizado nas últimas 2 décadas, tornou-se uma referência na Europa, exportando talento para os maiores campeonatos do continente. Além disso, à semelhança de outras seleções europeias, o plantel belga reflete a diversidade cultural do país, com jogadores de origens africanas e de outras comunidades imigrantes que trouxeram talento, físico e diferentes estilos de jogo à seleção. Esta combinação entre boa formação técnica e diversidade de origens ajudou a construir a geração mais bem-sucedida da história do futebol belga. O caminho da Bélgica até 2026 foi feito sem derrotas. Na fase de qualificação europeia, os Diabos Vermelhos somaram 5 vitórias e 3 empates, terminando o grupo invictos, com Kevin De Bruyne a assumir mais uma vez um papel decisivo, contribuindo diretamente para vários golos da equipa. Houve momentos de nervos, como o empate inicial fora de casa, mas também exibições de grande categoria, incluindo uma reviravolta dramática diante do país de Gales, depois da Bélgica ter chegado a desperdiçar uma vantagem de 3 golos. No final, a qualificação confirmou aquilo que já se esperava. Mesmo em transição, a Bélgica continua a ser uma seleção de nível muito acima da média europeia. Então, o que espera a Bélgica em 2026? No grupo G, mede forças com o Egito, o Irão e a Nova Zelândia, 3 adversários que, no papel, deixam os Diabos Vermelhos como claros favoritos a seguir para a fase seguinte. O verdadeiro teste, como sempre, vem depois, na fase a eliminar, onde a qualidade individual desta geração ainda em transição vai ser posta à prova diante das maiores potências do futebol mundial. O sonho de toda uma nação é, claro, repetir, ou até superar, o 3º lugar histórico de 2018, e quem sabe, finalmente, lutar pelo título que sempre lhes escapou. Achas que a Bélgica ainda tem uma machadada de grande futebol guardada para 2026? Deixa o teu prognóstico nos comentários. E subscreva a Febre Mundial. Temos um vídeo para cada uma das 48 seleções. Até já!